Bom, nós estamos começando o nosso Fórum Internacional de Ideias e para o dia de hoje a equipe toda online, todos nós participando, a professora Simone Maria Rocha, que tem o doutorado em Educação da Universidade Federal do Semiárido, Marina Marques, que é doutoranda pela Universidade Livre de Berlim na área de Economia e Estudos Asiáticos, Renato de Caspe, que é mestrando em Relações Internacionais na Universidade de Zhejiang, nosso querido professor José Medeiros, doutor em Ciência Política pela USP e professor também na Universidade de Zhejiang, e Rafael Lima, mestre em Relações Internacionais e trabalhando na agência Xinhua de Notícias, além de mim, professor Antônio Marcelo Jackson, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. A nossa conversa de hoje é sobre globalização e, particularmente, a inserção da China e dos países asiáticos nesse processo de globalização. E aí eu passo a palavra para os nossos colegas da China, particularmente Marina e Renato. Eu queria que vocês participassem um pouquinho já desse início. Na sequência, o Rafael também tem uma opinião fundamental. E todos os demais vão se inserindo na conversa aqui, numa conversa maravilhosa, reunindo as cidades de Beijing, a cidade de Hangzhou, próxima à cidade da Simone, que agora me fugiu, já me perdoar, no interior do Rio Grande do Norte. Caraúbas, isso, desculpe. E Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Bom, passo a palavra, então, ao José Medeiros para coordenar a equipe aí de Hangzhou. Por favor, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, né, a importância desse segundo fórum. Esse segundo fórum tem agora essa natureza de roda de conversa, então vai ser um tema que o objetivo maior é estimular as reflexões sobre o que está acontecendo no mundo, né? O Brasil é parte do mundo e precisa perceber o que se passa no mundo. E o Fórum Internacional de Ideias, a partir desta conversa, pode estimular essas reflexões. E hoje nós tivemos, temos o prazer, tivemos a sorte, temos o prazer de estar aqui com três jovens, porque o Rafael, os três são de relações internacionais, os três são formados em uma mesma universidade, no mesmo curso, que é a FACAMP, que é um curso muito de destaque nacional na área de relações internacionais, e os três vieram para a China justamente fazer mestrado nessa área, a Marina mais para a área da economia, e hoje estão aqui nesta conversa. Então, eles têm uma inserção dentro da China, têm estudos, né, nesta área, e a área correlata, tem uma discussão contínua com outras pessoas, inclusive com a gente, sobre esse tema, e eu penso que isso vai ser uma contribuição especial que o Fórum pode levar para a sociedade brasileira para que possa entender como é que este ator chamado China, que sobe ao palco da governança global, da ordenação do mundo, como é que este mundo ordenado também pela China, né, passa a ter que desenho ele pode tomar. Então, nós podemos participar também enquanto brasileiros. Isso aí, como eu falei, a Marina, né, como você acabou de apresentar, também agora já está saindo da China para começar o seu doutorado na Alemanha, na Universidade Livre de Berlim, né? O que mostra também que o Brasil está formando uma juventude disposta a entender o mundo, interagir com o mundo e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Aqui, esses três jovens, eu nem falo da Simone e do professor Antônio, que já estão na sua própria prática como professores da universidade fazendo isso, né? Mas eu estou falando dessa geração que está aí também mostrando que os jovens não pode ser que uma parte dos jovens estejam dispersos
e estejam assim agindo de forma como se nada estivesse acontecendo e querendo fugir do próprio mundo e fugir do próprio Brasil. Esses são exemplos de que não, mesmo distantes do Brasil, estão sempre a pensar o Brasil e tentando entender o mundo para melhorar o Brasil. E estarmos aqui juntos, né, nessas quatro cidades bem distintas, como o professor Antônio destacou no último fórum, não está vindo de grandes centros de pesquisas. Isso é um fator importante, né? São pessoas que são pesquisadores que estão tendo uma atuação social em áreas ditas como periféricas, porque não existe periférica. Periférica é um olhar de quem olha a partir de um centro, né? Existem humanos espalhados no universo. E nós estamos aí, por exemplo, o Rafael, na capital chinesa, em Beijing, aliás, participando diretamente de um grande evento, dos maiores eventos internacionais que vai acontecer nos próximos dias, que ele pode falar melhor sobre isso, que é um grande projeto chinês da inserção chinesa na globalização, que é o projeto do Cinturão em uma Rota, e ele, como um protagonista, desempenhando o papel de jornalista, mas num protagonismo dentro desse processo na agência Xinhua, né? E esses dois jovens que estão aqui, que eu tenho o prazer de aprender com eles, a Marina é certamente uma pessoa que pode, junto com os economistas do futuro, do presente e futuro, pode, inclusive, construir respostas de como organizar uma economia brasileira que atenda uma necessidade de um projeto nacional que nós estamos também a pensar e a construir, né? Então, só fazendo essa introdução geral, e agora socializar a palavra, né, para que eles possam também, enfim, participar dessa roda de conversa. É isso. Sejam bem-vindos. Apenas como sugestão, Rafael e Renato, eu sugeriria o seguinte: como por cavalheirismo, a Marina abriria a fala, na sequência o Rafael e depois Renato, ok? Ok. Então, por favor, Marina, a palavra é inteiramente sua. Obrigada, professor. Estou muito feliz em estar participando do fórum. Bom, iniciando aqui os comentários sobre a globalização, em especial falando da China, né? A globalização liderada pela China, vamos dizer assim, ganhou mais importância, mais destaque a partir de Davos, com a apresentação do presidente Xi Jinping, com maior atuação. Mas se a gente for olhar mais atentamente para a globalização liderada pela China, não liderada, mas com participação chinesa, a gente pode voltar um pouco mais e perceber que na década de 90 isso já estava acontecendo. Bom, a gente sai na década de 70, a partir de 78, né, com a abertura chinesa, a China abre sua economia para o comércio, só que já na década de 90, as empresas chinesas começam a sair, em especial, para o Sudeste Asiático, para a África, com uma atuação importante na África. Hoje temos grandes grupos empresariais chineses. Se você olhar a lista, as 500 maiores empresas chinesas, empresas do mundo, né, pela Forbes, 120 já são chineses, então são grupos importantes que têm que de 500. 120 de 500 são chinesas. Muitas delas são ou lideradas pela província ou estatais, né? Então a gente pode olhar pela questão do comércio, a gente pode olhar pela questão das empresas e a gente também pode olhar pela questão de participação em fóruns internacionais. Eu acho que são 3 pilares importantes. Só para dar um pontapé inicial. Então, Marina, pelas suas reflexões, a China está... depois a gente continua. Eu achei interessante essa abertura que a Marina fez. E aí, Rafael, eu queria que você desse desse tratos à bola agora para continuar esse papo interessante. Maior que se tinha no passado. E eu acho que a China esperava que isso fosse acontecer, mas não esperava que fosse ser tão pronto, tão logo. Eu digo isso porque
A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos foi uma coisa que era um pouco imprevisível. Podia se colocar que ele iria ganhar, mas era algo assim, era 2 chances para 1, ele podia ganhar ou não. Ele ter ganhado diminuiu bastante, isso, a gente tem que lembrar que a diplomacia é sempre dada com símbolos, né? A diplomacia é feita de símbolos e eu acho que o que simboliza o Donald Trump diplomaticamente nesse momento assim, um líder tão instável, um líder tão complicado, que os Estados Unidos perdeu força diplomaticamente apenas pela sua eleição. Eu tenho essa análise, assim, não força militar, ele continua tendo força militar, ele continua sendo um ator importantíssimo. Mas em termos de liderança técnica, etc., eu acho que a China hoje tem um espaço maior do que tinha no passado, né, do que tinha há 6 meses atrás, nesse sentido. A segunda questão é a Europa. Lidar com a Europa da maneira com que está agora é um pouco mais, mais desafiador, mas também traz outras novas oportunidades. Lidar com a Europa, lidando primeiro com a União Europeia e em separado com o Reino Unido, é uma coisa. Lidar com todo mundo junto e em conjunção, em concertação, é diferente. Então a China tem a possibilidade de fazer comércio com os 2 lados nesse momento, sobretudo dado que Bruxelas pode tentar colocar o Reino Unido como exemplo. Se isso acontecer e a União Europeia tiver uma ruptura maior com o Reino Unido, isso também traz oportunidades para a China. E tudo isso com uma conjuntura do cinturão em rota que coloca a China como um ator mais importante do que nunca para a região centro-asiática e do sudeste asiático. Então, a China está num momento em que tudo está dando certo. Assim, em termos de política externa, é um momento de oportunidades enormes para a China. E eu acho que essa reunião agora é uma oportunidade para a China demonstrar qual vai ser a cara dessa liderança em termos de cooperação e qual vai ser o tom dessa liderança. Eu tenho eu acredito que eu tenho algumas apostas para fazer, mas eu vou esperar a reunião passar para fazer outras análises. Obrigado. Tá certo. Bom, é uma pena. Eu estava pensando que você ia fazer as apostas agora, já estava anotando aqui tudo. Simone, você tem algum comentário, minha amiga? Por favor, fique à vontade. Pronto, já ativei. Ok. Eu tenho uma pergunta, assim, mas eu sou tão aprendiz nessa conversa, professor, que eu vou deixar, diferente do senhor, eu não tenho umas 15, não, eu só tenho umas 2 aqui, ou 3, mas assim, eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, né, eu não sou muito conhecedora dessa discussão, então sou um pouco leiga, mas eu fiquei assim pensando, diante de tantas transformações, de tantos problemas, né, tem um problema também da imigração na Europa, que agora é tão forte, que reconfigura também toda uma política e uma economia e uma forma social também de perceber a Europa. E eu queria que, de repente, a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. E aí, como que a gente pode perceber o Brasil, ou como que a China percebe o Brasil, né, diante dessa globalização que o Rafael fala da dianteira econômica chinesa ou política, né? Então, como que o Brasil ele se situa nisso, ou como vocês têm percebido o Brasil, essa relação Brasil e China? Seria mais ou menos isso. Bom, deixa aí, acho que essa pergunta está para a Marina e para o Rafael, depois eu tenho uma pergunta para o Renato. Fica a critério de vocês aí. Vamos, Marina, primeiro falando dos imigrantes da Europa, essa visão, e a questão da econômica, né? Vamos pensar nisso. E aí, Rafael, como é que a China está vendo o Brasil, né? Essa posição oficial, né? Acho que as 2 perguntas são bem interessantes. Na questão econômica da relação Brasil e China, bom, hoje a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Então, para o Brasil, em termos de recebimento no sentido de exportação, a China é muito importante. Porém, o que a gente exporta é basicamente matéria-prima.
E isso para o Brasil não é muito interessante. A gente é um setor que não emprega muitas pessoas, que é muito concentrado, então a receita vai praticamente para poucas pessoas. A gente não tem um desenvolvimento da indústria movido por essa relação Brasil-China. Por outro lado, a gente importa vários bens industrializados que competem, inclusive, com a indústria nacional. E, por um lado, é bom para o consumidor, porque são produtos baratos, mas, por outro lado, não está gerando emprego e renda dentro do Brasil. Então, é uma relação que é desigual e que o Brasil não está se posicionando como deveria. Existem várias possibilidades, várias chances para o Brasil nessa relação, mas a gente não está aproveitando a melhor parte dessa relação. Bom, Rafael, e aí aproveitando, pegando uma carona na pergunta da Simone e agora na fala da Marina, então qual seria, frente a isso até que a Marina, em termos econômicos, colocou, quer dizer, qual é a visão oficial da China em relação ao Brasil? Quer dizer, o que a China pensa, o que é essa terra estranha chamada Brasil para a China? Olha, professor, bom, eu não posso falar em nome da China, né? Não sou representante da China, nem estou nessa função. Mas, do meu ponto, daquilo que eu vejo como a voz oficial da China, aquilo que a China tem falado, né, por meio daqueles que podem falar por ela, o Brasil sem sombra de dúvida nenhuma, um parceiro, e um parceiro importante. Talvez o maior parceiro, talvez o parceiro mais importante na América Latina, né? Agora, eu também não tenho dúvida que o modelo que está posto da China, nesse momento, é um modelo de desenvolvimento comum. A proposta está colocada na mesa. Agora, nós estamos na fase onde os atores vão se alinhar justamente para ver se isso é pautável ou não. Pela fala da Marina, parece que alguma coisa já está... talvez aí um pouco crítico para o lado do Brasil, né? Um pouco mais difícil. Mas ela se referiu a uma relação desigual, né? O Brasil como uma relação desigual. Mas veja, eu acho que nesse caso é legal a gente pensar, não defendendo a China, porque a China não precisa ser defendida e nem me pagam para isso, mas se é uma relação desigual, aí a gente vai entrar num outro tópico que eu acho que é interessante, de repente, no futuro a gente discutir, mas por que essa relação é desigual? Quer dizer, esse modelo colocado de Brasil como um país exportador de matérias-primas, de commodity, ele está colocado pela China? É a China que está colocando esse modelo para o Brasil, ou é o Brasil que não tem escolhido um outro modelo para si, que não tem aplicado um outro modelo para si? Isso é uma questão muito mais de ordem internacional, daquilo que está sendo colocado dentro do teatro, né, de operações do sistema internacional, ou ele é um modelo que a gente ainda está lutando para se encontrar enquanto nós mesmos? E a partir daí, sabendo o que nós somos e o que nós queremos, a gente colocar para a China o que é desenvolvimento comum para nós, o que é vantagem e o que são benefícios mútuos para nós, o que é uma parceria ganha-ganha para nós. É a China que vai colocar essa questão? A China, claro, ela tem os seus objetivos que são muito claros. Ela tem a sua defesa nacional e tem a sua expansão comercial e econômica para o mundo. É claro que ela dando o tom, ela vai dar o tom chinês. Agora, sendo um modelo de desenvolvimento comum, será que os canais estão fechados para essa discussão do que é o desenvolvimento comum? Eu acho que é isso que talvez o Brasil precise parar um pouco para pensar. O que ele quer da China? O que é desenvolvimento para o Brasil relacionado com a China? O que é a China uma parceira de desenvolvimento do Brasil? Eu acho que é essa questão. Que a China tem como modelo uma parceria de benefício comum, eu não tenho dúvida. Agora, se o Brasil ficar engatinhando ainda na falta de um plano, de uma estratégia nacional, de um grande objetivo estratégico, sem saber para onde vai, da onde veio e para onde está indo, aí não é problema chinês, concorda? Aí, sendo bem sincero, é um problema nosso. É por isso que a gente está aqui, inclusive, discutindo e levantando esses pontos. Quem nós somos, da onde viemos, para onde estamos indo e o que queremos dos nossos parceiros. E isso não é só a China, isso são todos os países. O que queremos dos Estados Unidos com o Trump, igual o Renato falou? O Trump é uma realidade que veio e alterou o mundo.
Não alterou só o seu relacionamento com a China. A China tem lidado com os Estados Unidos da forma como ela acha que é mais adequada para aquilo que ela considera como modelo ganha-ganha. E o Brasil, entende? Então, essa questão é uma questão que ela envolve não só... ela é muito profunda, porque ela não envolve só o relacionamento com a China, mas ela envolve também o relacionamento com todos os países do mundo, com todos os blocos do mundo, o que é um Mercosul para o Brasil, o que é uma Argentina para o Brasil, que são os seus vizinhos, como é que dá esse modelo, como é que nós interagimos com eles, nos comunicamos com eles, mas, acima de tudo, quem nós somos e para onde vamos, e o que queremos. Eu acho que é essa discussão que está colocada, e eu acho que o momento do Brasil ele está tão politicamente... A crise de imigração, é óbvio que ela existe, ela é uma realidade. Você tem uma série de problemas, uma crise de refugiados, mas eu acho que existem condições socioeconômicas profundas nesse aumento do populismo de direita na Europa. Eu acho que não é só uma questão de imigração, eu acho que vai mais além disso. A xenofobia ela é alimentada pelos refugiados? Ela é. Mas o desespero que leva à procura de alternativas nesse sentido é fruto de uma crise socioeconômica e de uma falta de alternativas democráticas por conta de um esvaziamento de uma proposta mais redistributiva. Isso morreu na Europa, até por conta de uma constituição econômica que veio do Tratado de Maastricht em 92, que impediu esse tipo de política redistributiva. Porque tornou, por exemplo, déficit, esse tipo de coisa em crime, como era no Brasil na lei de responsabilidade fiscal, um pouco parecido, só que ainda mais claro. Enfim, colocando a questão do Brasil, Trump, símbolos e diplomacia, que é uma segunda parte da questão, só para tentar ser breve, eu vou colocar o seguinte: o Trump ele mudou tudo porque ele é realmente diferente de um político tradicional. Eu acho que isso é inegável, ele é mudança, mas mudança por mudança não é necessariamente bom. Né? Não é assim, mudou, que ótimo. Não é assim. Né? A mudança ela vem e a gente tem que lidar com as consequências boas e ruins dela. O Trump ter sido eleito tem consequências ruins para os Estados Unidos no modo geral. Eu acho que são poucas as consequências boas que o Trump vai ter nos Estados Unidos. Talvez gere uma espécie de procura por algo novo diferente dele, mas eu não sou muito otimista com essa relação. Agora, tem consequências para a diplomacia internacional que são, no mínimo, interessantes para quem estuda relações internacionais. E abre essa possibilidade para a China que eu estava falando na outra vez. A China se torna o paladino da globalização, que é uma coisa estranhíssima se você pensar 10 anos atrás. Não é muito tempo. 10 anos atrás, a China era atacada por violar leis da Organização Mundial do Comércio. A China era atacada por se opor à globalização, que aparentemente era uma coisa maravilhosa, que todo mundo amava, né? E hoje, a grande defensora da globalização em Davos, como falou o Rafael, como falou a Marina, etc., foi a China. É uma mudança em 10 anos que é absurda. E que é potencializada pelo Trump, é potencializada por essa eleição. O Brasil, nisso, está perdido. Perdido não no sentido de não tem como ajudar o Brasil, mas está flutuando. Nós temos dois ministros de Relações Exteriores, o ministro José Serra e o ministro Aloysio Nunes, que eles não têm, mas eles não têm muita ideia do que eles estão fazendo. Eles não têm a menor ideia de China, por exemplo, que é algo importantíssimo hoje. Eles têm uma ideia retrógrada do que é a política externa e eles estão se apegando a uma ideia antiga do que é a parceria do Rio. Por exemplo, vamos trazer a tradição de Rio Branco e vamos nos alinhar aos Estados Unidos. As coisas mudaram muito no cenário internacional. Está na hora do Brasil começar a entender a China, não só como parceiro, mas entender a China para poder negociar com a China. Os chineses fazem coisas de jeitos diferentes do que a gente está acostumado, não é do mesmo jeito, as coisas funcionam muito diferentes com a diplomacia chinesa, e a gente tem que aprender a lidar. É necessário que nós formemos quadros diplomáticos brasileiros que estejam acostumados com isso, que tenham a capacidade de lidar com isso de maneira mais competente. Eu acho que o Brasil tem um déficit de como lidar com a China. A gente tem pessoas muito competentes no Brasil, isso é fato, mas não é o geral. E não é a liderança. É isso. Eu só queria fazer uma observação, Renato, e eu vou passar a palavra para o professor José Medeiros. Você disse aí pedindo desculpas, né, pela crítica que você fez aos nossos ministros.
das Relações Exteriores, o Serra e o Aloysio, eu acho que eles é que deveriam pedir desculpas a todos nós, tá? Mas, enfim, minha modesta opinião a esse respeito. Agora, aproveitando esses últimos comentários que Renato fez e também o Rafael fez, aí eu me lembro, professor José Medeiros, de um artigo que você, professor José, e o Rafael publicaram no ano passado, logo depois da reunião do G20, aí, aliás, até na cidade de Hangzhou, né, onde foi feita uma crítica à postura do Brasil, e eu queria, professor José, que você, aproveitando a carona da fala do Rafael, do Renato e lá na origem da Marina, e também sempre pensando nas perguntas que a Simone colocou para a gente de maneira fantástica, fizesse comentários disso e colocasse alguma coisa em pauta. Quer dizer, então, passados esses meses, o Brasil continua aquele mesmo que o José Medeiros e o Rafael Lima criticaram na reunião do G20? As coisas não mudaram, talvez até pioraram? A palavra é sua, professor José Medeiros. Professor, realmente é um privilégio nosso participar de um fórum como esse, né, onde os jovens estão trazendo aí essas sugestões para reflexões tão especiais. Fazendo uma síntese aqui do que nós já estamos discutindo, por exemplo, o que a Marina colocou, que é um fato em relação aos interesses chineses no Brasil, né? E então mostra que o Brasil não tem pelo menos um projeto nacional coeso, onde os diversos segmentos sociais compartilhem minimamente com esse projeto. Então o Brasil está acéfalo internamente. Está sem cabeça internamente. Então, quando um país internamente está sem cabeça, significa que os grupos tendem a se degradar, tendem a correr para o campo de batalha para pegar os botins da guerra, né, o que sobra, as roupas sujas dos soldados que morreram, as migalhas que ficam, as sobras que ficaram no campo de guerra. É o que está acontecendo com o Brasil. Então, no momento histórico onde o mundo se reordena, com a emergência de um novo ator, esse ator é a China. Então abre-se uma oportunidade histórica do Brasil participar como protagonista desse processo, estava até fazendo, né? E de repente essa crise política onde estamos submergidos nos tira literalmente desse processo. Então, por mais que tenha iniciativa de intelectuais, de Itamaraty, de empresários e de outros segmentos, o Brasil, como um país, como um Estado, né, como uma nação, não tem uma estratégia para lidar com o outro, porque não consegue resolver-se nem consigo próprio. Esse é o momento atual, que é uma pena, mas eu acredito, a partir dessa conversa nossa também, e dessa nossa determinação, nós vamos ter que alterar isso, né? Então, neste caso, por exemplo, um oportunista, um grupo, oportunista no sentido que pega a oportunidade, não é no sentido ruim, pode ser no sentido ruim também, porque também no sentido ruim, pode um negociante, né, vendedor da pátria, vendedor dos interesses estratégicos do nosso povo, pode nos vender, pode vender os nossos interesses nacionais para qualquer comerciante, seja ele árabe, chinês, americano, né? Porque ele não tem uma consciência de pensar o Brasil para o bem do seu povo, para o cuidado do seu povo. Isso é fato, né? O que a Marina coloca é que, por exemplo, o Brasil, na atual relação com a China e com os outros, é bem desfavorável. A causa principal talvez seja isso, e o Rafael colocou de forma magistral. Somos nós que temos que estabelecer o que queremos e de como será a nossa relação com os nossos parceiros. Agora, aqui também o Brasil tem
tem uma tradição, por exemplo, de fornecer commodities, né, esses produtos aí para os outros. Isso já está desde a formação, desde o pau-brasil que saía, o cultivo do açúcar. O professor, como historiador, sabe bem isso. E agora estamos aí na soja, no minério de ferro, né? E só que a Marina disse muito bem, esses investimentos beneficiam um pequeno grupo de brasileiros, e pior do que isso, eles exigem uma grande área, comprometendo o futuro do Brasil no sentido de biomas, destruição de cerrado, avanço por causa da carne, avanço na questão da Amazônia, de um patrimônio para a nossa descendência fundamental, né? Porque é uma economia baseada na inteligência, a economia que se estabelece a partir de agora, né? E o Brasil precisa correr com isso, pensar isso. A Simone, eu acho que as duas perguntas da Simone foram duas, mas está direcionando toda a nossa discussão. Primeiro é a questão, por exemplo, como é que a imigração ela altera a consciência da visão que predominava naqueles espaços nacionais, ao ponto, até que ponto, por exemplo, essa onda de imigração, depois dos bombardeios ali no Iraque, na Síria, etc., não influenciou no processo da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Então, é um fator que pode ter sido decisivo, né? E isso enfraquece um projeto que eles tinham de unidade transnacional, esse projeto de multinações, que é o projeto da União Europeia. Isso claramente enfraquece. Então, a União Europeia deixa de ser um ator relevante no processo. Claro que nós temos uma Alemanha, temos uma França, mas são atores menores. Os Estados Unidos continuam a ser o grande ator, mas já é um ator onde, o Renato colocou muito bem, com a emergência do Trump, deixa de ser um ator protagonista. Perdeu a legitimidade. Perdeu a legitimidade, né? Ora, você é eleito e uma das propostas que você defende é fechar a fronteira com um dos países irmãos, um dos países amigos, um dos países que apoiou todo o processo de criação do NAFTA, que é o México. Né? Então, olha a inteligência chinesa. Os Estados Unidos diz assim, México, vou colocar o muro aqui. Aí o México, eu sou mexicano, começo a chorar, e a China vem limpar minhas lágrimas, e já está propondo a criação do BRICS Plus, o BRICS+, que é a inclusão, além dos 5 países, Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, incluir o Sri Lanka, o Paquistão, porque é dentro da estratégia de expansão da rota chinesa, e o México. Né? Então você está chorando, ninguém te quer, mas eu te quero. Né? E eu te quero e eu tenho dinheiro para te dar. Sim. É tudo que eu quero do meu pai. Né? Enfim, mas infelizmente eu não nasci, né, Simone? Nós não nascemos assim em famílias com herança, por isso estamos sofrendo tanto. Mas veja que o Renato colocou as circunstâncias históricas fizeram com que a China passasse a ser o principal protagonista do processo de globalização econômica. Com um detalhe que eu acho que a gente pode introduzir aqui na nossa discussão, e a Marina, aliás, vai ser a pesquisa da Marina lá na Alemanha, no doutorado, que é a estratégia chinesa de internacionalização da sua moeda, do renminbi. A moeda chinesa não tem esse poder internacional. Mas a China começa a se inserir internacionalmente, não pela moeda, então não vai ser pelas finanças, vai ser pela infraestrutura. Sim. Então, o que dará um poder, dará uma credibilidade chinesa muito maior. Não vai ser dinheiro que você vai jogar no país e o país constrói elefantes brancos, azuis e qualquer coisa. Não. Você investe em projetos de infraestrutura. É tanto que foi criado o Banco de Infraestrutura. A Marina pode nos detalhar melhor sobre isso, é a área de estudo dela. Então vai alterar a estrutura física, social, de trabalho desses países onde o projeto chinês é prioritário. Então, como a China está alterando o mundo,
né, e aqui eu gostaria de fazer referência a um pesquisador português, um amigo nosso, o Carlos Frescata, que escreveu um livrinho já faz uns 12, 15 anos, mas muito sugestivo, ensaios, que a China nos obriga a mudar. Onde ele já tinha percebido isso, né? De forma muito clara, de que a China nos obrigaria a mudar. Agora, como é que nós olhamos para a China? O Renato também colocou de forma perfeita. Não temos pessoas preparadas. E eu diria mais, não é só uma questão de formação de quadros diplomáticos, não. É a reunião de uma inteligência brasileira sobre China. Ora, vocês mesmos aqui fazem parte hoje dessa inteligência brasileira sobre China. Eu faço parte dessa inteligência brasileira sobre China. O professor Severino Cabral, né, que é uma das principais autoridades hoje no Brasil sobre China. E todo esse pessoal, e alguns outros, não são muitos, mas alguns outros, sem deixar de falar do pessoal na área da cultura, com o Centro de Estudos, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na área de cultura, com tradução de clássicos. Todo esse conhecimento brasileiro sobre China, ele não é aproveitado pelo governo brasileiro. O que não ocorre na China, o conhecimento dos intelectuais, das universidades chinesas, né? O Renato e a Marina participaram aqui de um seminário organizado pelo Centro de Estudos Brasileiros na nossa universidade. E nós percebemos isso, eles andam captando, pegando conhecimento e processando esse conhecimento. Então, o Brasil não está tendo nem o cuidado do pouco conhecimento que tem de montar algo para estruturar esse conhecimento e para que esse conhecimento possa ajudar na tomada de decisões, seja dos nossos empresários, né, seja na formação de diplomatas, etc, etc. Né? Então, eu acho que essa questão da Simone, as respostas não serão satisfatórias, permanecerão atual. Teremos que fazer sempre essa pergunta: o que representa o Brasil para o projeto nacional chinês? Né? E o lado inverso, que representa a China para o projeto nacional brasileiro, só que não tem resposta porque esse projeto nacional não existe. Né? Eu acho que eram esses comentários que eu gostaria de trazer para contribuir também com esse fórum, e hoje eu estou muito mais para ouvir esses jovens, né? Porque, e a Marisa, eu gostaria que ela, se possível, falasse um pouco agora sobre o banco de infraestrutura, né? Essas iniciativas, e o próprio BRICS, como o Banco BRICS, como é que está dentro desse projeto chinês. Então, a China tem múltiplas plataformas de ação. O Fórum, um cinturão e uma rota é um. E no Fórum Cinturão e uma rota, o cinturão seria a parte terrestre, que liga a Ásia Central, a rota seria a rota marítima. E na rota marítima, é importante destacar o papel de Macau. E aí eu faço referência a um artigo hoje que o Rafael está escrevendo, uma entrevista que o Rafael fez com o professor, o doutor Rangel, que é o presidente do Instituto Internacional de Macau, e escrevendo justamente sobre o papel de Macau nessa rota marítima. Então, o Brasil esquece que Macau é parte de um universo da cultura lusófona, está numa posição estratégica desse projeto, que é o projeto principal chinês da sua expansão internacional, que é o Cinturão e uma Rota, e diplomaticamente despreza isso. Despreza porque, por exemplo, o presidente da Argentina vai estar vindo aqui para o fórum, a presidente da Chile está vindo, e o Brasil nem confirmou ninguém, nem sabe se vai vir. Então, o seu principal parceiro comercial tem a principal atividade diplomática, né? E você despreza isso. Isso comprova o que o Renato falou em relação aos nossos, eu não vou nem colocar a culpa para o Serra, porque ele já saiu, mas para o nosso atual, né, chanceler. Né? Eram esses comentários aí. Se me permite só fazer uma observação bem rápida na sua fala, porque eu acho que a gente tem um problema estrutural no Brasil com relação ao aproveitamento do conhecimento que é produzido. Então, eu acho que tanto nesse segmento internacional como internamente, né, as universidades, os grandes centros têm produzido conhecimento e nem sempre tem sido aproveitado pelo governo esse conhecimento.
Ao contrário, muitas vezes nós temos sofrido muito, né, por não conseguir ter expressão. Então, acho que a gente tem aí um problema estrutural, porque o nosso governo, de uma forma geral, não aproveita esse conhecimento que tem sido produzido. Uma pena, inclusive. Eu acho que um fórum como esse de ideias e quanto mais pessoas perceberem isso, e talvez até nos reunir para juntar esse conhecimento que está produzido e exigir a sua aplicação, né? Infelizmente, que sejamos nós, os cidadãos, né, os brasileiros, os protagonistas disso, já que o governo não está a governar nada, né? Está desprezando o que é o grande patrimônio do povo brasileiro, que é o seu conhecimento gerado nas universidades. Eu acho que a Simone fala com muita propriedade. Sim. Por favor, Marina. Bom, já pedi para... Marina, só um minutinho, por favor. Aqui, infelizmente, nosso tempo realmente já está... Vocês podem não acreditar, mas já estamos há 50 minutos conversando aqui, de forma intercontinental aqui, e está fantástico. Eu só queria vocês colocar alguma coisa, e aí, Marina, imediatamente eu vou passar a palavra a você, tá? Para a gente já fazer uma rodada final, até, e no seu caso, com esse comentário que o Zé Medeiros está pedindo, tá? Não sei se vocês lembram, quando a gente fala de uma elite intelectual, e ainda mais uma elite intelectual que é capaz de influenciar e dialogar com o poder político, há muitos e muitos anos atrás foi utilizada uma expressão italiana, se eu não me engano, que era intelligência, né? Então, falávamos de uma inteligência quando pensávamos essa elite intelectual, mas uma elite intelectual vinculada e dialogando com o poder político. O Milor Fernandes, o saudoso Milor Fernandes, dizia que no Brasil nós não tínhamos uma inteligência, nós tínhamos uma ignorância, entendeu? Então, eu acho que talvez seja esse o nosso primeiro grande problema. E imediatamente passando a palavra a você, Marina, pedir a todos, não só a Marina, mas a todos, numa rodada final dos comentários para a gente encerrar esse nosso fórum. Marina, no caso, já respondendo à provocação do professor José Medeiros. Por favor, Marina, a palavra é inteiramente sua. Ok, professor, eu vou tentar ser breve aqui, que a gente já está bastante tempo conversando. Bom, o professor Medeiros comentou primeiro da questão da moeda, né? Eu acredito que hoje há um plano do governo chinês, um plano que não é de hoje, um plano mais antigo, de tentar internacionalizar o uso da moeda. O dólar, desde a crise de 2008, se mostrou uma moeda muito instável, que gerou instabilidade em vários países, não só na China, inclusive no Brasil. E você tem uma moeda, vamos dizer, anã, que nem é o caso do Renminbi, da moeda chinesa, né? Traz várias desvantagens. Então, eu acredito que há uma tentativa. E um dos pilares para essa internacionalização da moeda com certeza a iniciativa do cinturão o cinturão e a rota. E por trás desse cinturão, eu acredito que a gente não pode ver essa iniciativa sozinha. Ele está acompanhada pelo Banco de Infraestrutura e Investimento, Asian Infrastructure Investment Bank, seria Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e também pelos BRICS. Porque quando você pensa em uma iniciativa tão ampla, hoje a gente viu que o cálculo dessa iniciativa é entre $1 trilhão a 4 trilhões. Talvez o Rafael esteja mais familiarizado com esse número, mas o que a gente viu nas notícias é por esse valor. Então, quando você pensa no investimento nesse volume, você precisa de um banco por trás, você precisa de financiamento para tornar ele viável. E eu acredito que quem vai estar participando ativamente nesse financiamento é esse Banco Asiático. E também com os BRICS, que tem um mandato de investimento em infraestrutura. E esses bancos eles estão preenchendo exatamente um vácuo que existe, uma lacuna de necessidade de financiamento por investimento no mundo. E eu acredito que à medida que essas instituições funcionarem, à medida que empresas chinesas forem para fora, investirem em outros países, levarem seus bancos juntos,
pode ser que o uso da moeda chinesa se torne mais viável. Talvez isso dê mais liquidez para o uso dessa moeda. É claro que a internalização de qualquer moeda envolve vários outros fatores. Hoje o sistema financeiro chinês é muito, muito fechado, é uma moeda que não é qualquer ator que pode usar uma moeda, que pode usar ela como meio de pagamento, como um ativo financeiro. Então não é só essa iniciativa. Vai precisar de uma série de liberalizações, de mudanças no sistema bancário chinês, por exemplo. Mas são iniciativas importantes para a internacionalização da moeda. E porque realmente a economia chinesa nos últimos 30 anos cresceu de forma incrível, se internacionalizando economicamente, com investimento, com comércio, mas a moeda ficou para trás, entendeu? Então, você teve um aumento da participação do comércio, mas você não teve um aumento da participação da moeda. Eu acho que esse vai ser o próximo passo da internacionalização da globalização chinesa. Muito obrigado, Marina, muito obrigado mesmo. Simone, professora Simone, suas palavras, suas considerações finais aí, por favor. Eu quero só dizer que eu estou muito feliz com essa conversa da gente, assim, aprendi muito nessa manhã e noite aí na China, né? E eu fiquei com uma pergunta que eu acho que eu vou sair daqui dessa nossa conversa com uma pergunta que bem, se o mundo ele se reordena, né? O Brasil, a gente está retroagindo, a gente está estagnado, a gente está num processo também de reordenação mais lenta, mas enfim, talvez não seja, mas não tenhamos mais tempo para essa discussão, mas eu quero agradecer mesmo e dizer que estou muito feliz de ter participado desse momento aqui. É isso. Não perca as esperanças, professora Simone. Temos ainda o Rafael, Renato e José. E falando nisso... Então já pode ser respondida, né? Rafael Lima, a bola está com você. Por favor, salve a professora Simone, por gentileza. Não sair daqui sem essa resposta. Rafael, a palavra é sua. Eu acho que a questão que ela coloca é a grande questão da nossa geração, né? Eu acho que a grande questão que está colocada hoje para o Brasil, para nós. O que ela fez foi fazer uma coisa que, mais ou menos no geral, pode ser feito nesse momento, que é observar que existe algo acontecendo, provavelmente a gente encare ele como um problema. No caso, né, estamos atrasados ou estamos mais lentos, aí a gente interpretaria como um problema, mas aí nós vamos para aquele que é o desafio nosso. Se é um problema, como resolvê-lo, né? Quer dizer, dado o que está posto, o que fazer. Aí tem o exemplo chinês. Mas, enfim, a gente já volta nesse tópico. Para encerrar, eu queria só falar uma coisa, não é defendendo a nossa diplomacia, porque a nossa diplomacia também não precisa ser defendida. Mas eu queria lembrar, a gente falou muito dos ministros, a gente falou muito da atuação do Ministério das Relações Exteriores, e eu, por ser formado em Relações Internacionais, pelo meu mestrado, também ser em diplomacia pública, inclusive, eu queria lembrar que a diplomacia ela não tem uma função ativa, não é função da diplomacia ser ativa no sentido de formulação de política, tá? A diplomacia, ela está, o papel dela é você aplicar no contexto internacional aqui os mecanismos e buscar as ferramentas e buscar os interesses que estão colocados e que foram planejados a partir de uma política de desenvolvimento nacional. Então, você tem um país que escolhe o seu caminho, que estabelece os seus objetivos, e alguns desses objetivos necessariamente passam pelo contexto internacional, pela busca de parcerias, pela busca de investimentos exteriores, enfim. E aí você tem uma diplomacia que vai, então, aplicar
vai buscar esses objetivos estratégicos no cenário internacional para a concepção de um plano maior interno. Tá? A gente tem quadros muito bem formados, eu acho legal da gente lembrar que o atual embaixador do Brasil na China, ele está há 9 anos na China e ele fala chinês fluente. Tá? Então, ele é uma pessoa que, representando o Estado brasileiro, consegue dialogar com a China de igual para igual. A gente tem um corpo diplomático ali na embaixada, nem todos necessariamente falam chinês, mas você tem muitos que falam. É legal da gente lembrar que hoje quem está na frente da Apex, Agência para a Promoção de Exportação no Brasil, é o ex-embaixador da China no Brasil. Então, você vê que assim, você tem a formação, eu acho que você até no Brasil tem a questão da formação de bons quadros. A questão é que você não tem, talvez, a aplicação desses quadros porque você não tem a organização interna. Eu acho que o Brasil ainda está pecando muito na questão de conseguir se organizar. Isso é uma dificuldade que a China passou por muito tempo, não foi uma coisa que ela chegou a esse padrão dela de organização. Algumas pessoas podem questionar como essa organização se dá internamente, como ela é feita, como ela é conquistada, mas a questão é, existe um ordenamento interno na China, e que é muito criticado inclusive, mas ele existe. Ele está posto e a partir disso que está posto, a China está aí. Tá? Ela está lidando com o mundo como ele está lidando com seus interesses, ela está lidando com um Trump como ele não como queria que fosse, está lidando com o Brasil como o Brasil é. Então, eu acho que a questão realmente é da organização. A partir do momento em que a gente se organizar, a formação de quadros ela vai vir, a aplicação mais bem produtiva desses quadros vão acontecer. A gente tem veja, você tem quadros brilhantes aí que estão aí no mundo. Você tem gerentes de multinacionais brasileiros que estão aí no mundo. Você tem gente de renome nas mais variadas áreas que estão aí no mundo. Quer dizer, então a formação não necessariamente seja da formação ou da aplicação dos quadros, mas realmente da organização, onde esses quadros estão, o que eles estão fazendo e como é que nós vamos usar para aquilo que nós queremos. Mas o que nós queremos, essa que é a grande questão. Aí é isso que a Simone falou, né? E onde nós estamos. E de onde nós estamos para onde nós vamos é essa questão que nós vamos resolver, e não é uma questão simples, não é uma questão que vai ser resolvida de hoje para amanhã, mas ela é a grande questão que nós precisamos pensar. Um último ponto, para encerrar, a gente falou muito da migração, isso talvez seja um levantar de bola para uma questão mais para frente que é importante de discutir. Queria lembrar que o maior fluxo migratório de seres humanos acontece em todos os anos na China. Ele não necessariamente se reflete em crise, não necessariamente um fenômeno socioeconômico. Então, será que a crise ela é socioeconômica sempre, né? E como um fluxo migratório é encarado? Tudo bem você falar, mas é um fluxo que acontece uma vez por ano dentro de um país. Mas os chineses isso acontece uma vez por ano, mas eles estão sempre aqui. Quer dizer, então como é que é visto, como é que é organizado, como é que tratado essa questão dos fluxos migratórios. É muito interessante, a gente tem que pensar, né? E aí, quando o Renato estava falando da crise da migração na Europa, que é extremamente importante da gente pensar, eu estava lembrando do fluxo migratório, que é o maior do mundo, que acontece todos os anos na China, que nós já tivemos a chance de testemunhar, eu pelo menos 5 vezes. Então, são esses pontos que eu queria levantar e agradecer por poder participar dessa roda de conversa, que eu acho que ela é muito produtiva e ela pode ajudar a gente a pensar a lidar com essas questões que estão postas, que acho que mais do que criticar, mais do que tentar achar culpados, a gente tem que realmente pensar como nós podemos colaborar e o que nós podemos fazer para sair da situação que está posta. Está posto aquilo que então como nós vamos trabalhar para que aquilo que a gente acha que mas que não deve ser, seja mudado. É isso. Obrigado, professor. Ô, Rafael, por favor, não agradeça. Você é um dos responsáveis pela existência dessa roda de conversa. Então, por favor, eu acho que todos vamos agradecer a todos aqui. Todos devem agradecer e todos devem ser agradecidos por todas as questões. Por favor, Renato, suas considerações, meu amigo, por gentileza. Só para fazer duas ponderações sobre o que o Rafael falou. Sobre a questão da diplomacia brasileira, eu concordo assim, completamente com ele. O problema não é da formação
dos nossos diplomatas em si, mas sim de quem formula as políticas. Eu acho que era disso que eu estava falando, se eu expressei mal, eu me desculpo, mas eu estou falando o seguinte, eu estou falando dos quadros que estão nas comissões de relações exteriores e defesa no Brasil, que aí são políticos eleitos, etc., que às vezes não têm a preparação necessária para lidar com esse tipo de tema, que é muito complicado e precisa, sim, de uma formação mais profunda. Eu estou falando da própria figura do ministro, que o ministro de Relações Exteriores não é coisa para se dar como cargo assim, político em termos de vou dar um cargo para esse partido, que foram dois do PSDB, por exemplo, e esse tipo de ministério não se troca. Né? Nós tivemos uma tradição anterior de colocar diplomatas de carreira ali, que tinham essa formação para a formação de políticas. Eu acho que é disso que eu estou falando de um modo mais geral. E a segunda coisa, da questão de crise socioeconômica, eu falei da questão da Europa e do fluxo migratório, porque é o seguinte, o que eu estou tentando falar é que existe uma narrativa sobre o fluxo migratório e que isso é a causa da crise na Europa. E eu estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que essa não é a causa. A migração ela pode acontecer e esse não é o problema maior. O problema maior é muito mais profundo e tem, sim, questões socioeconômicas. Eu não vou entrar nisso de novo, porque senão eu estouro o tempo. Eu quero, na verdade, falar sobre a questão da universidade no Brasil e do aproveitamento do conhecimento, que eu acho que isso que me chama mais atenção. Nós produzimos ciência social no Brasil da maior qualidade. Eu acho que isso todo mundo que está aqui concorda. Nós produzimos ciência social no Brasil muito boa. Porém, teve um momento em particular em que nós aproveitamos uma certa elite intelectual que não era formada no Brasil, que era formada em grande parte nos Estados Unidos, e nós aproveitamos essa elite intelectual para avançar um projeto que não era brasileiro, que nos foi imposto de fora. Estou falando dos anos 90, quando a gente teve que usar uns economistas técnicos, etc., para implementar um programa que veio do FMI. Nós usamos uma elite intelectual, eles eram realmente pessoas muito inteligentes. Eu não concordo com o projeto deles, mas nós utilizamos. Eu acho que, e nós estamos voltando a esses mesmos nomes agora. Eu só queria dizer que uma das proposições é que nós passemos a olhar para a ciência social no Brasil como produção de crítica mesmo. Porque muitas vezes se olha para a elite intelectual brasileira e diz, eles não provêm soluções. Não, mas eles apontam um caminho que está errado. Eu acho que isso é uma das grandes funções da ciência social e a gente produz isso no Brasil com uma qualidade muito grande. Eu estou dizendo isso só porque nós sim tiramos proveito de uma certa elite intelectual em algum momento no Brasil, mas não foi da maneira que eu acredito que seja necessário, que seja bom para essa construção de nação. Tem gente pensando no Brasil, tem cientista social pensando esse projeto de nação, a gente tem que começar a olhar para essas pessoas, em vez de olhar para pessoas que pensam o projeto dos outros, e querem aplicar esse projeto para o Brasil. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, todos nós agradecemos, Renato, até porque, de novo, você e Marina já são agora parte como pesquisadores associados do nosso projeto. Então, eu diria o seguinte, já era. Agora vocês já estão trabalhando, tá? Não tem mais escapatória, não. Por favor, meu querido amigo professor José Medeiros, suas palavras de encerramento. Professor Antônio, a professora Simone, o Rafael, a Marina e o Renato, e os nossos queridos internautas e o público ouvinte, né, futuro público ouvinte, os que estarão a ouvir esse nosso programa. Eu penso que em um pouco tempo, pouco mais de uma hora, demos uma demonstração bem objetiva de que o uso de plataformas para reunir pessoas já vai, em parte, resolver esse problema colocado pela Simone, que é a necessidade de construir conhecimentos conjuntos, né? E o segundo passo será levar esse conhecimento para a transformação daquela realidade indesejada ou aquela realidade que não existe, mas que precisamos que ela exista. Né? Então, eu penso que aqui já está uma excelente demonstração de como isso. Todas as contribuições, percebamos, por exemplo, quando o Rafael coloca a questão de que existem quadros competentes, isto é uma informação altamente relevante, né? É a primeira vez, por exemplo, o Brasil desde 2009 é o principal parceiro comercial da China, né? Sim. Desde 2009. E só agora nós temos um embaixador com esse conhecimento profundo de China, num desgoverno brasileiro, na modesta opinião agora, né? Então, significa que uma andorinha não vai fazer verão. E tem todo o conhecimento, a prova concreta, objetiva está aqui reunida, que
este Estado brasileiro não está criando mecanismos para captar esse conhecimento. Por quê? Porque eles têm projetos para grupos dentro do Brasil. Eles não têm projeto que vise o Brasil como um todo, que vise o povo como um todo. Então, eles têm um grande conhecimento, mas voltado, às vezes, para melhorar uma negociação em vendas de soja, em venda de minérios, em captação de recursos chineses para construção, etc, etc. Nós temos, por exemplo, já que eu citei o professor Severino Cabral, vou citar um professor que foi professor de vocês, o nosso amigo Lambert, né, que é um grande conhecedor de China, foi, por exemplo, cônsul na China, né, adito militar na China, é um dos nossos professores e que tem nos dado uma base para nos formar como pesquisadores em China. E como é que o governo brasileiro, essa inteligência brasileira, por exemplo, está pegando um conhecimento que ele tem à disposição? Não está. Então, é uma realidade, o Rafael colocou muito bem, e precisa ser enfrentado. Eu acho que o tema que a Simone traz, onde estamos nesse momento atual da reordenação do mundo, é um tema até para um próximo fórum, né? Um outro fórum, trazer outras pessoas para tentar nos ver onde é que nós estamos, né? Esse problema é um problema da física, né? Será que o universo está em expansão ou está em retração, né? Então, mas vejamos assim, eu estou realmente muitíssimo satisfeito. Quero, assim, aqui de Hangzhou, agradecer à Universidade Federal Rural do Semiárido, representada pela Simone, e agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, representada pelo professor Antônio. Eu penso que o exemplo de vocês dois, no esforço para a concretização desse fórum, né, o registro do projeto na Universidade Federal de Ouro Preto, o fórum agora, inclusive, já tem 4 bolsistas da universidade, é um exemplo de como a universidade pode sair da lamentação, né, do ataque que está sofrendo, onde um segmento político e até econômico coloca ela como desimportante, coloca ela como algo periférico na construção do Brasil, e a universidade é algo central na construção do Brasil. E vocês, dois representantes dessa universidade, nesse projeto, estão dando a demonstração de que isso é possível, né? E eu espero até que mais universidades, mais professores possam estar juntos conosco, né? E também outras pessoas que não estão na universidade, até empresários e outras pessoas que também possam trazer sua visão, porque o que nós estamos aqui compartilhando são visões, e é isso que está precisando. Nós não estamos precisando, no momento atual, de imposições de projeto, de demonstração de projeto. Nós não estamos fazendo projetos. Nós estamos juntando pessoas para perceber onde estamos, né, que é a questão da Simone. Onde que estamos? Ora, onde estamos, nós temos que construir essa resposta. Ela não é simples, pode, inclusive, exigir várias gerações na construção dessa resposta, né? Mas eu quero agradecer aqui aos colegas chineses, já aqui quase meia-noite, e eles vieram aqui na minha casa, e eu fico muito, muito feliz e rejuvenescido. Eu não estou tão velho aí, mas já estou na casa aí perto dos 80, alguma coisa aí, mas essa juventude aí, né, Simone aí, vocês dois aqui, né, e o professor Antônio, que é jovem sempre, né, e nos deixa, assim, realmente muito confiante no Brasil. Eu saio desse fórum de hoje mais confiante no Brasil. Ele pode estar o caos, e a China já passou por várias situações de caos, e agora nós estamos vendo como ela está reerguida, né? E o Brasil não vivenciou nem a metade das experiências trágicas que a China vivenciou. Então, é confiar e juntar forças para essa transformação. É isso, meu amigo professor. Bom, eu não vou aqui fazer a síntese das falas de todos, que acho que o professor José Medeiros e a professora Simone Rocha já fizeram os comentários muito precisos. E Marina, Rafael e Renato, vocês deram uma aula hoje, foram brilhantes mesmo, tá?
Brilhantes. Eu falo como professor que sou há 17 anos professor universitário e há mais de 20 como professor de uma forma geral, e vocês têm o dom da palavra, os três têm, sabe? Então, nesse aspecto eu durmo em paz com essa geração, com a geração de vocês. E fico emocionado. Agora eu encerro dizendo o seguinte, que eu estou profundamente emocionado, estou mesmo, porque nós estamos aqui numa mesa redonda, numa conversa, reunindo 4 cidades de 2 países com uma distância de milhares de quilômetros entre as próprias cidades, dentro do próprio país. Quer dizer, e para não falar dos dois, a gente está reunindo as 2 partes do mundo, né? E numa coisa que é inacreditável, né? Quer dizer, a gente acho que hoje é um dia que vai marcar para sempre. Quer dizer, já tínhamos feito, José, no outro dia, nós 2, o nosso primeiro fórum, mas agora a coisa está tomando uma dimensão realmente extraordinária, né? Então eu encerro agradecendo a todos, né? Me sinto orgulhoso de tê-los como companheiros nesse projeto, porque todos nós aqui somos membros do projeto, né? Os 3 professores, o jornalista, o Rafael, e agora 2 pesquisadores associados, como eu espero que outros se insiram também, venham se somar. Novos fóruns vão acontecer com novos temas e que e Oxalá permita que nossas palestras, nossas conversas rendam frutos como eu estou querendo acreditar, como eu quero crer que todos também. Então eu encerro esse nosso fórum, esse nosso segundo fórum, de uma maneira espetacular, dessas 4 cidades, 2 países do mundo. Eu acho que isso nunca aconteceu, não desconheço nas universidades alguma coisa que tenha sido feita nesse sentido. Muito obrigado a todos vocês e a gente termina essa nossa gravação de hoje, esse nosso fórum. Um grande abraço a todos.